Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Mais um vídeo aí para vocês. Vamos fazer o fechamento de hoje, tá? Deixa eu apagar meus desenhos aqui, tá? Minhas análises e vamos dar uma olhadinha no índice no dólar, tá, pessoal? Então, hoje a gente tem algumas coisinhas bem interessantes aí pra gente pode passar, tá? Um dia bem volátil. A gente percebe pela quantidade de candles, tá? Que é um dia bem volátil. Poderíamos estar trabalhando também o 8P no dólar, né? Mas que aí ele fica um pouquinho menos volátil, tá? Também dá umas entradas muito boas, tá? No 8P do dólar. Deixa ele carregar as cores aqui, ó. Então a gente tem entradinhas aqui na região do dólar, ó, entradinhas, mas no 6P eu gosto mais de trabalhar, tá? Então são trades mais rápidos, tá? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui o início do dia, tá? Não esquecer aí, vamos dar um like aí no vídeo, vamos ajudar aí o canal, tá? Então, como a gente vai começar? Mercado abriu, como sempre, marcou um topinho. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da seta. E veio fazer um fundinho aqui, perto das 50, sobrevendido. Mais ou menos 10 minutos de mercado. Tá? Aqui você está na cara das médias, aqui, ó, VWAP, média. É válida essa entrada? É válida. Tá? Mas é uma entrada um pouco mais arriscada por ela estar bem próxima das médias. Né? Então a gente tem aqui, ó, VWAP, médias, mas a tendência é que ela volte na VWAP. Então a gente poderia fazer essa operação sem problema. Aí o mercado segue, vê que o mercado tem uma dificuldade de romper esse topo aqui, ó. Tá? Então a gente tem um teste no topo aqui, onde ele vem aqui na média de 50. Aqui não tem um rabinho inferior, tá? Então esse trade aqui ele fica bem ruim, mas está bem sobrevendido, tá? E no momento estava o índice caindo bastante, né? Então no começo do dia já estava indicando que provavelmente poderia sofrer um pouco o índice, tá? Então testou aqui de novo, então a gente vai fazer o que? Vai marcar essa região. Então o que eu vou fazer? Não vou fazer nada nessa região, porque ele testa para cima, ele corta para cima, corta para baixo, corta para cima, corta para baixo. Qual é a única coisa que eu posso fazer quando eu tenho essa marcação? Então, ó, quando eu tinha, vamos fazer pelo tempo, vai ficar melhor. Então, quando eu tinha isso aqui, ó, eu já tenho fundos relevantes e topos relevantes. Aí aqui você já marca essa região. Eu vou dar um zoom aí para vocês para ficar melhor. Então, a gente consegue já dar um zoom, marcar essa região. Aí o mercado continua andando. Aí você vê que ele fez o que? Ele tocou nesse topo e veio aqui testar esse fundo de novo. Então, sempre que o mercado tenta romper uma congestão estreita dessa, tentou fundo, não conseguiu, foi testar topo, não conseguiu, ele vai vir testar fundo e assim vai, até que ele consiga romper. Aí ele veio fazer o que? Testar o fundo da congestão. No candle seguinte ele devolve. Tá? A gente não tem um rabinho aqui, igual esse rabinho aqui, ó, que eu acho interessante para fazer um trade. Se tivesse aqui ia ficar melhor ainda. Mas ele já está bem sobrevendido. Então a gente tem a possibilidade de fazer uma entrada aí se quiser. Tá? Então a gente poderia fazer uma entrada aí por causa desse fundo dessa congestão. Lembrando que o stop ele teria que ficar um pouquinho mais abaixo aqui, tá? Então pelo menos aí 1,5 ponto para baixo. Aí o mercado foi fazer o que? Foi testar a congestão de cima, parte de cima da congestão. Testou a parte de cima da congestão. O que ele fez? Deixou um candle de reversão. Então nós estamos tradando aqui lateralidade, Al Brooks, tá? Então fala muito disso. Bob Vollmer tentou romper ali, não conseguiu. O que ele vai fazer? Vai vir testar onde? No caso ele veio na média, então ele teve aqui praticamente 2 candles, tá? Então a média já está encostando, as médias flats. O que aconteceu com o dólar? Tentou de novo romper a congestão lá em cima. Lembra quando eu falei, quando você fizer uma venda aqui, pessoal, você vai botar o stop aqui, a tua saída ela tem que ser mais ou menos o meio da congestão, tá? Porque é onde vai ter a maior resistência. Você vê que ele briga muito nessa região, ó como ele briga nessa região. Então aqui você teria que fazer a saída desse trade, tá? Aí ele tenta de novo romper a máxima, tá? Trabalhou, não conseguiu romper a máxima. O que ele vem fazer? Vem para o meio da congestão. E agora ele vai querer romper o que? O fundo da congestão. Porque se ele não conseguiu 2 vezes romper a máxima e não conseguiu, ele vai vir romper o fundo da congestão. Então, o trade continua, né? Então, o mercado continua. Aí aqui ele faz uma coisa interessante. Ele faz um pullback de pré-rompimento. Então ele vem testar o fundo,
sem força, faz um pullback para fazer o rompimento. Isso aqui é um pullback de pré-rompimento. Poderia fazer o quê? Nesse caso, bem arriscado, tá, pessoal? Porque está dentro da congestão. Vender nessa mínima com stop aqui, tá? Mas bem arriscado esse trade, tá, pessoal? Aí, trabalhou aqui para perder a congestão e veio perder o fundo, tá? Então, esse é um trade bem mais complicado. Por enquanto, nada para se fazer, tá? Aí, aqui o interessante é o seguinte, você vê que ele faz essa parede e deixa um candlezinho de reversão aqui, tá? Que ele faz o que? Ele tenta perder esse fundo e não consegue. E você vê que aqui mais para frente, ele faz uma segunda tentativa igual, onde ele tenta perder o fundo, entra muito volume e eu tenho distanciamento para VWAP, tá? Só não tenho para 50. Então você vê que ele deu trabalho aqui na 50. Mas é um trade que deu trabalho, fez um outro candle tentar jogar para cima e foi na VWAP. Então seria um trade para buscar VWAP. Tá? Eu não gosto muito por causa dessa congestão que muitas vezes ela serve de imã. Você compra o rompimento e o preço volta. Ele tenta romper e volta e não sai dessa região. Tá, pessoal? Aí o trade foi embora. Tá? Nada a fazer, nada a fazer. Aí você já está... Ou você está posicionado que você comprou aqui, está carregando, ou você não vai fazer nada. Aí o trade vem e para aqui na 20. Só que repara que quando ele chega aqui na 20, o que é o ponto importante aqui da 20? Aonde que esse trade está vindo testar? A máxima dessa congestão. Então essa região vai servir para você de suporte. Mas você não pode, como que eu vou falar assim, ser tão agressivo, porque você vê que você tem um espaço grande aqui. Então se você entra numa compra aqui com stop na mínima, você tem que de certa forma proteger, porque senão isso aqui pode voltar na sua cara e te dar um stop. Então vamos ver o que aconteceu. Voltou na cara. Por quê? Porque você não tá uma distância muito grande da 50 e da VWAP. O que ele veio fazer? Testar 50. Se você tomou aqui, ó, por exemplo, se você comprou aqui, botou o stop aqui, quando ele rompe esse candle, eu colocaria no 0 a 0. Porque ele tinha que subir. Porque se ele vier aqui, essa congestão vai servir de imã para jogar ele nessa região da VWAP. Tá? Aí agora aqui, se você fez essa compra, aqui não está sobrevendido, eu só não tive o rabinho aqui, mas eu não tenho um spread até esse topo aqui, então eu posso fazer essa compra para ele, porque o que ele fez? Ele testou a congestão e pode tentar continuar o movimento de novo, tá? Então, o que ele aconteceu aí? Testou, rompeu, ficou de lado e foi, tá? Então, ó, ficou de lado de novo, tá? E foi. Então, aqui você tem um trade um pouco mais trabalhoso, esse trade demorou um pouco, tá? Aqui tá 3 minutos. Então, quando ele rompe assim, o ideal é que ele vá rápido. 1, 2 minutos ele já tem que andar pelo menos uma barra. Então, ele rompeu essa barra para cima. Quando ele fechou essa barra aqui, você já tem que pôr o stop aqui. Ele rompeu essa barra para cima, então o stop já vem aqui. Já garante uns pontos já e saída ou nessa máxima ou nessa máxima. Tá? E se a gente vê, ele foi lá romper a máxima. Tá? Então, é o trade para tentar buscar a máxima do dia. Aí o mercado vem de novo na 20. Aqui já começa a ficar ruim. Por quê? Eu tenho um distanciamento muito grande da 50 e um distanciamento grande ainda da VWAP também. Então já começa a mastigar um pouco as operações. Já não fica legal. Então veio testar de novo a 50. Como que foi esse teste? Deixou o rabinho? Não. Você lembra que você já fez um trade aqui com rabinho, sem rabinho. E aqui eu tenho outro trade. Mas o mercado não está forte. Aí você olha o índice, você vê que o índice está assim, ó. Isso aqui é o que? Já 11,10. 11,10 a gente já está aqui, ó. Já é um dia de baixa. Então a gente já está vendo que o índice está caindo. Então o dólar pode fazer um movimento altista. Pô, posso arriscar de novo. Comprar aqui, stop aqui com a saída aqui, certo? Então vamos de novo. Vamos ver o que dá. Tá? Se você botou o stop, lembra que eu falo para vocês? O ideal é você ter esse rabinho aqui, ó. Esse aqui maior. Não esse rabinho curtinho. Então, quando você pega um trade assim, o ideal é que você tenha um stop mais longo, como se você tivesse esse rabo aqui, tá? Se você não entrou aqui, porque ele não deixou o rabinho, quando ele faz esse rabinho, você pode entrar atrasado aqui, que foi o que eu fiz. Quer ver? Eu vou pegar o trade para vocês aqui, o trade atrasado que eu mostrei aqui hoje, no dólar de manhã. Aí, como eu fiz esse trade no dólar de manhã, a parte da tarde eu acabei nem pegando a compra aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó.
Então ele fez aqui e eu fiz a compra na máxima ali com o stop na mínima e saí desses topinhos anteriores aqui. Então quando ele fez o segundo candle, eu já procurei fechar. Fechei com 8 pontos exatamente no momento dessa foto, tá? Foi o momento que eu fechei esse trade aí, tá? Que deu meu gain do dia. Então a gente consegue jogar para frente aqui e ver que ele fez o que? Ele foi mais ou menos lá no 8 pontos e voltou. Se você não saiu aqui, se você não saiu nesses topinhos aqui, não saiu aqui, obrigatoriamente o teu stop tem que estar no 0 a 0, tá? Porque ele pode voltar a te estopar. E ele estopou no 0 a 0 para quem não fez o parcial ou quem não saiu. Deixou uma barra laranja em cima da 50. Qual é a barra seguinte? Barra de reversão sem cauda. Sem cauda eu não vou entrar no trade, porque provavelmente ele pode não ter força. Mas se você entrou, 6 pontos, tá? Saída no topo anterior, mesma coisa. E o mercado foi, tá? Aqui estava muito esticado, não valeria a pena. Quando está muito esticado assim, pessoal, se eu pego na 20, eu espremo e saio curtinho. Se eu pego na 50, eu tento segurar até o topo anterior. Ó, na 20, se ele está esticado, ele tende a vir na 50. Está esticado, tende a vir na 50. Aqui está esticado, mas aqui eu já não tenho espaço para ele correr. Tanto que ele teve que trabalhar um pouco mais aqui para correr. Tá? Então aqui abriu volatilidade, né? Você vê que esse gráfico começou, nós estava falando de 11h10, ainda são meio-dia e pouco. Ó. Aí ele veio na 50. Veio na 50, não deixou entrada, rompeu para baixo, perdeu a 50, não vou entrar, não vou fazer nada. Tá? Porque agora aqui, ó. Então aqui, o que acontece? Eu ainda não estou sobrecomprado, eu estou começando a ficar sobrecomprado aqui. Então eu não tenho venda porque eu também não tenho uma mínima aqui, pelo menos 2 candles para a gente trabalhar essa mínima. Então por isso que não teria venda aí, tá? Então o preço foi testar topo de novo. Aí agora ele está sobrecomprado, mas não deu entrada, tá? Veio de novo na mesma região. Aqui tem gente que faria o que aqui? Se você tem essa região, ele veio testar esse fundo com esse rabinho, poderia pensar numa compra? Poderia pela correlação. A gente sabe que o movimento é de alta, isso aqui pode ser só uma lateralização para ganhar força, para continuar subindo. Mas eu já tenho as médias aqui, ó, caindo. Então eu já tenho a média de 20 a de 9 caindo. Então eu acho muito perigoso esse trade e eu acabo não fazendo. E olha como ele fica de lado. E ele vem para o stop. Tá? Por quê? Porque eu já tenho as médias virando para baixo. Então isso não fica interessante. Tá? Aí a gente começa a ter um movimentinho por enquanto sem nada, tá? Então aqui eu tenho até um spreadzinho para jogar para baixo, está sobrecomprado, mas eu não tenho aquele candle bonito de reversão, tá? Aí o preço ele começa a cortar para cima e para baixo, vai testar a máxima do dia de novo e volta nas médias aqui. Só que você vê que ele não deixou um candle bonito de teste na média, então não tem entrada apesar de estar sobrevendido, tá? O mercado lateraliza de novo e vem testar a média de novo. Bom, aqui eu estou bem sobrevendido, tá? Mas o que acontece aqui? Vamos ver se ele faz o candle que a gente gosta. Não fez o candle bacana. Candle seguinte também não fez. E no último ele fez um candle bacana aqui. Então aqui eu tenho uma entrada, porque ele é uma entrada atrasada que eu falo, porque ele fez o rabinho com volume, um candle amarelo para jogar para cima. Então aqui eu tenho um spread de pelo menos aqui, ó. Aqui nós estamos falando de 3 candles para jogar nessa máxima, que pode dar um trade interessante. Como que foi esse trade? Um candle, 2 candles, aí lateralizou. Nessa lateralização, eu já sairia nessa máxima aqui nesse terceiro candle, tá? Não deixaria aí, porque ele pode voltar ou te tirar no 0 a 0 ou 20 da stop, tá? Quem não saiu ali, se você não saiu, se você botou no 0 a 0, você saiu no 0 a 0, tá? Não teve o que fazer, você saiu no 0 a 0. Se você deixou o stop original ou deixou o stop na mínima dessa barra, que é uma possibilidade para você trabalhar com stop mais longo, ele continua a operação e foi no alvo, tá? Até passou bem do alvo. Aí já estamos falando de quase de 4 horas da tarde, voltou na 50. Candle amarelo, candle nada. Tá caindo, não tem nada para fazer. Aí aqui ele monta uma congestão no fundo, tá? Com um certo volume, que já são 4 horas, já tá ficando difícil as coisas. Aí aqui a gente começa a ver o que? Que eu já tenho
um afastamento para as médias. Volume, 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 volume. Já está brigando volume, ó. Brigando volume, entrou um volume de reversão. Se eu sou um cara mais agressivo, compra na máxima, stop na mínima, tá? Porque o dólar é tendência de alta. O dólar hoje é tendência de alta. Então, se ele cai forte, eu posso entender que ele vai tentar continuar o movimento de alta. 2 candles foi na média, eu tenho a minha saída parcial na média. Volta para testar o fundo de novo, tá? Aí ele faz essa congestãozinha no fundo aqui. Essa compra aqui não é, essa venda, desculpa, não é uma venda boa, apesar de ter o candle com o rabinho, porque a gente está sobrecomprado, mas eu tenho essa congestão no fundo aqui que é bem ruim, tá, pessoal? Então, você vê que o dólar hoje foi bem estressante, tá? Mas foi bom, deu para fazer aí boas operações, consegui fazer 2 operações do dólar. Agora vamos para o índice, pessoal. O índice, tá? Então, como todos os autores de livro falam, tá? A gente tem que tentar trabalhar sempre a favor da tendência. Então, quando a gente começa o dia, deixa eu dar um zoom aqui no índice. Quando a gente começa o dia no índice, então vamos lá. Começou o dia no índice. Então a gente tem a abertura do dia. Eu cheguei no mercado 10 horas, tá, pessoal? Então eu perdi esse movimento de abertura. Aí a gente tem uma máxima, né, que ele faz esse rangezinho, rompe, vem aqui na média de 20 e faz esse candle vermelho, tá? Aqui a gente tem uma possível exaustão desse movimento tentando fechar o gap que abriu no início do dia. Se eu fizer essa venda, eu tenho que ignorar a VWAP para vir testar o fundo dessa congestão, tá? Porque tinha uma VWAP na cara e eu não venderia aí com essa VWAP na cara. Eu gostaria de um espaço um pouquinho maior para VWAP. Vê que teve uma briga muito grande nessa região, tá? Isso é ruim. Aí o mercado vem testar essa região de novo, né? Então você vê que a gente tem essa região sendo testada, briga e o mercado rompe para cima. Até aqui não teria feito nada. Aí aqui você tem na 50, se você fez a venda aqui, a venda está certa, sobrecomprado, na 50, você entendeu? Tem espaço para as médias, tem espaço para as médias. Então a gente tem que entender que aqui nesse trade, o que acontece? Ele rompe, aí fecha com volume para cima, ainda não te estopou. Aí ele vem de novo no teu ponto de entrada e ele rompe para baixo. Nisso que ele rompe para baixo, quando ele rompe aqui para baixo, ou você põe um stop nesse candle, ou você sai no 0 a 0. Porque ele mostrou uma briga muito grande nessa região, e eu já tenho aqui as médias viradas para cima. Eu tenho a VWAP, eu tenho a média de 20, eu tenho a média de 9. Então elas já estão desconfigurando o meu trade. Então aqui eu tenho que sair no 0 a 0, com lucro pequeno, alguma coisa assim do gênero, tá? Aí ele faz esse topo e vem testar 50 com a 20, as médias todas alinhadas para cima. Porém, eu não tenho spread. Eu tenho que contar esse fechamento, eu não tenho spread, porque ele pode fazer um rompimento falso. Então, ele pode fazer um rompimento falso, como ele fez aqui, por exemplo, e voltar para baixo. Então, por isso que eu preciso de 2 candles, 2 corpinhos fechados, pelo menos, para eu ter esse espaço para ele andar. Tá? Se eu comprei aqui, se eu fiz essa compra, eu tinha que ter zerado aqui nessa máxima. Obrigatoriamente eu tinha que ter zerado nessa máxima. Porque é o meu alvo, é o fechamento do gap. Tá? Então eu tenho que pensar nisso, é o fechamento do dia anterior. Então você tem que zerar aqui, você não, ou pôr no 0 a 0 e não deixar voltar contra. Tá? Então eu não faria esse trade, mas tem esse trade aí. Aí o mercado vem para baixo. O mercado vem para baixo forte. Faz um pullback. Vem testar a mínima do dia anterior e a mínima de hoje até o momento, né? A mínima, o fechamento, né, de candle de mínima. E você vê que ele faz um pullbackzinho na média e vem romper a mínima. Você pode fazer essa venda aqui? Poderia, mas não está sobrecomprado ainda, eu não faria. Eu gostaria que ele viesse aqui, por exemplo, na média de 50. Tá? Aí o mercado vai embora. Aí o que ele faz? Vai embora, não deixou nada. Não deixou nenhum trade de reversão ainda, porque não tenho nada muito direto que está me dizendo que vai ter uma exaustão, alguma coisa assim. Aí ele faz o que? Vem na 50. Repara que quando ele toca na 50, que é essa região de volume, entra muito volume aqui. Tá? Teve até um pessoal do Telegram que fez esse trade.
Posso vender nessa mínima? Tenho spread? Tenho pelo menos 2 spreads até a média e tenho aqui bastante spread até a mínima do dia ou até esse fundo relevante aqui. Posso fazer essa venda? Posso. Mas como ela não deixou um rabinho, como o candle não deixou um rabinho aqui, não teve uma briga interessante ali, ele pode dar um pouquinho de trabalho. E ele deu um pouquinho de trabalho e depois foi. Então eu tenho essa venda aqui, tá? Mas essa venda aqui eu teria saído no 0 a 0 se tivesse feito. Aí, olha que interessante. Vamos botar esse fundo aqui, ó. Ele vem romper o fundo e deixa um candle de reversão. Olha que interessante. Eu não gosto desse candle de reversão, muitas vezes assim, mas era um trade que poderia ter sido feito, tá? O mercado está forte de queda. Está forte de queda. Está rompendo fundo, rompendo fundo. Então a chance dele vir romper o fundo é muito grande. Em nenhum momento ele está me mostrando que o mercado vai reverter. E você olhava o mercado, você olhava aqui, ó, 30 minutos, 5 minutos. Em momento nenhum aqui ele estava me dizendo que ele queria reverter. Então é muito difícil você acertar esse fundo. Tem que ser uma coisa muito clara. Tem que ser uma coisa muito... tem que ser um tapa na sua cara. Tem que chegar com muito volume e reverter com muito volume, que não foi o caso. Aqui foi só um candle, que pode ter sido um candle de briga. Aí o mercado vai, ó. Se você entrou aqui, tá? Se você entrou aqui na compra, quando ele fecha para baixo aqui, nesse candle que você entrou, o outro fecha para cima, quando esse quinto candle aqui, esse quinto candle abre para cima, ele não pode voltar para te estopar. Você tem que sair no 0 a 0. Porque como ele é um candle de reversão, como eu tenho um movimento de queda, e eu quero pegar um respiro para sair na média, porque o trade de reversão é isso, eu preciso que ele vá e volte muito rápido. Porque se ele ele ficar aqui assim, o que acontece? A média encosta. Ele perde momento. E começa a ficar interessante para venda. Aí o que tem mais uma briga e vai embora na venda. Aí eu tenho, ó, outro candle de volume, não teve nada, não teve nada, não teve agressão de volume. Onde foi ter agressão de volume? Foi ter agressão de volume nesse ponto. Mas, olha, eu não tenho um fundo relevante para me defender. Então, eu não tenho nada para fazer ainda nesse candle. Vamos continuar olhando. Aí eu tenho um trade que está entre a 20 e entre a 50. Tenho volume bem sobrecomprado. Poderia vender nessa mínima? Poderia vender na mínima. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Olha lá. Se você vendeu nessa mínima e ele veio e botou stop nessa máxima, você foi estopado, tá? Por isso que eu não gostei, porque o 20 estava muito colado, eu não tenho spread para 20, tá? Poderia fazer uma venda aí? Poderia, mas você ia passar um calor lascado aí, tá? O mercado aí tenta dar uma lateralizada. Aí aqui é uma coisa interessante, pessoal, ó. Você tem essa região e você tem aquele topo. E a gente tem esses dois fundos relevantes aqui, ó. Isso aqui é Bob Woman, pessoal. Quem não assistiu Bob Woman, já gravei os 2 últimos episódios. Um vai ao ar hoje, outro vai ao ar amanhã, finalizando o livro. Leiam Bob Woman que vocês vão entender isso que eu estou falando, tá? Ou assistam lá um vídeo do canal. Então eu tenho uma região de resistência aqui em cima, de uma congestão, e uma região de suporte aqui no fundo. O que eu posso fazer? Eu posso esperar um rompimento falso, igual do dólar. Um rompimento falso, para quê? Para ele vir testar o fundo da região. Olha 50 como encostou no topo da região, servindo para você de resistência no caso. Olha esse candle que bonito. Olha esse candle que bonito. Até esse momento eu não tinha essa LTB que eu desenhei aqui. Essa LTB eu fiz depois que fez esse topo, tá? Aí eu tenho esse candle bonito aí de reversão. Tá? Então eu tenho aqui uma congestão, onde eu tenho uma falha de rompimento, com briga de volume, tanto quando ela chega no rompimento, quanto quando ela reverte. Eu tenho uma mínima que esse trade pode vir buscar. Tá? Então, mas eu posso fazer a saída onde? Próximo da região central, aqui mais ou menos, né? Então seriam 150 pontos, ou carregar no barra-barra para tentar sair no fundo. Como aqui só tem 3 candles, você teria que andar pelo menos 200 pontos, tá? Continua a briga, aqui você tem uma opção, ou você sai no 0 a 0 quando ele fechou para baixo, tá? Ou você já começa a encurtar o stop, pelo menos na máxima da congestão, tá? Aí ele vem perder a mínima e sair dando a alta lateral da congestão. Aí ele perde a mínima da congestão, e olha que interessante isso aqui, pessoal.
olha onde ele segura. Isso aqui é Bobby Voma. Então isso aqui é um trade de rompimento, tá? É um trade de rompimento pós-congestão. Então ele rompeu, né? Ele pullback pós-rompimento. Ele rompeu, veio fazer o pullback, tá? Tentou ainda jogar para cima aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Então aqui, no segundo Bobby Voma, você poderia até fazer um trade aí na venda, perdendo a mínima aí desse candle. Você tem uma venda. Aí você tem um volume de exaustão. Teve alguma coisa? Tem espaço? Não, o espaço está muito curto. Eu tenho uma região aqui, ó, pessoal. Eu tenho uma região muito curta aqui, onde teve uma briga muito grande. Eu já estava pensando em vender aqui, aqui eu vou pensar em comprar. Então eu não tive um movimento exaustivo, um pico, um movimento de exaustão. É isso que a gente quer para a gente fazer um trade contra a tendência, tá? Não teve nada, mercado de lado, mercado trabalhando ali uma região, né? Não teve nada, o mercado continuou de lado, ó. Tentou fazer um movimento para jogar onde? Tentou fazer um movimento para jogar para dentro dessa região aqui, que foi a região de briga. Então, o que ele fez aqui? Onde que ele foi testar? Onde ele foi testar? Tá? Então, ele rompeu e veio testar essa região novamente. Após esse teste, foi um teste fraco. Posso fazer uma venda aqui? Posso fazer uma venda aqui? Tenho o candle com o rabinho. Posso vender na mínima. Stop na máxima. A 20 está colado, então se ele romper, provavelmente ele vai vir nesse fundo aqui. Esse fundo é um outro trade também, a mesma coisa, ó. Então a gente tem uma congestãozinha aqui, que ele tenta romper topo, joga no fundo, tenta romper topo, tenta romper fundo, tentou romper topo, falhou, vai jogar no fundo. Então tem um tradezinho aí de 200 pontos. Trade de 200 pontos, tá? Tentou romper fundo, não conseguiu. Qual é a tendência? Jogar para cima. Aqui no caso ele não teve força. Lembra que a gente está numa tendência de baixa. Tá? Continuou lateral. Então aqui, se você tentou aqui fazer o mesmo trade que você fez aqui, você teria que ter saído no 0 a 0. Porque o trade não andou a forma que você queria que ele andasse. Tá? Aí o mercado vem perder fundo. Tá? Aqui nós já estamos falando de 3 horas da tarde. Aí olha aqui que interessante. Tá? Como que está o mercado? Olha as barras. Ó, 3 barras seguidas. Ó, ainda tem uma aqui. Muito volume e muito volume. O que é isso? Exaustão, absorção e reversão. Então aqui eu tenho um trade comprador com stop na mínima. Repara que o mercado ele vem caindo. Aí ele dá uma pausa, aí ele acentua a queda, ele fica mais angular, ele cai mais rápido, aí ele faz um movimento de reversão, tá? Aí aqui eu tenho a compra nessa máxima, tá? Aqui eu tenho compra nessa máxima, stop nessa mínima, tá? Qual é o alvo para sair? 20 ou 50, tá? Então esses seriam os alvos para a gente sair, pelo menos 2 candles. Aqui eu já poderia ter saído a 20, 300 pontos. O mercado lateralizou, fez um pullbackzinho e foi na 50. Aqui na 50, eu posso ter uma venda aqui na 50? Posso. Por que eu posso vender aqui na 50? Tá? Sobrecomprado, tenho aqui um candlezinho de exaustão, tá? Só que eu precisaria de um rabinho um pouquinho maior aqui. Mas você concorda que a gente está numa tendência de baixa? A tendência ela continua sendo de baixa? Tá? O que não ficou legal? Não ficou legal aqui porque eu tive essa briga de volume aqui, ó, essa região de briga muito acentuada. E a gente acabou de fazer um trade de reversão. Então aqui eu tenho um pivô de alta, o primeiro pivô de alta. Então eu não venderia, mas teoricamente você teria uma venda aí. Se você vendeu ali, stop no 0 a 0. A partir dessa barra amarela para baixo ele não pode mais voltar para cima. Então estopado no 0 a 0. Tá? Então essa condução ela é muito importante. Aí ele faz uma barra de força para tentar jogar para cima, tá? Porém, aqui ele está até um pouco sobrevendido, tá? Poderia comprar a máxima dessa barra? Não, por quê? Porque eu não tenho spread. Eu tenho esse topo aqui e nós estamos numa tendência de baixa. Então a chance dele vir aqui, reverter e continuar caindo é muito grande, porque nós estamos numa tendência de baixa, tá? Então o que acontece? Ele vai na 50. O que acontece aqui? Ó, pessoal, isso aqui é importante. Quando você vê que o mercado começa a fazer tendência de baixa, análise técnica clássica, vamos lá de novo. Então o mercado está tendência de baixa, tá? Então ele está fazendo isso aqui.
que você faz? Você liga os topinhos. Ah, mas é que eu tive um topo mais alto, por exemplo, eu tive um topo mais alto aqui, que se eu ligar aqui, ele não vai bater essas LTB. Mas vocês têm que estudar análise técnica clássica para entender que você tem a LTB primária e você tem uma LTB secundária, e você pode ter uma terciária, você pode ter várias LTBs, tá? Não importa. O que importa é que quando você liga essas LTBs aqui, ó, você liga essa LTB, esse topo com esse topo, olha onde ele faz essa reversão. Como que é esse candle? Não é o candle com rabinho? Candle com volume, sobrecomprado, tem spread para esse fundo aqui, ó, que é aquele fundo que a gente está falando da briga. Tem spread para jogar nessa região? Tenho, pelo menos de 2 candles aqui para tentar fazer a saída. Esse aqui eu não tinha, esse aqui eu só tinha um candle. Esse aqui eu já tenho 2 candles. Então se ele vir testar esse candle, eu já consigo sair com meus 200 pontos, que é o meu alvo primário que eu faço em todos os trades. Vendinha, 200 pontos. Tá? Aqui já estou com a média virada para baixo, a média de 20 está meio coladinha, mas uma tendência dessa forte de baixa, a tendência é que ele rompa. Foi lá no fundo, inclusive acho que perdeu o fundo do dia, não, ainda não. Tá? Aí ele começa a fazer um movimento para tentar uma reversão. Vem de novo naquele ponto que a gente estava falando, só que não deixou um candle tão bonito. Mesmo assim, olha o candle amarelo. Também segurando na LTB, posso vender a mínima desse candle amarelo? Pode, porque o que significa esse candle amarelo? Se você não vendeu aqui, significa que ele foi, aí ele não caiu sem força, tentaram jogar para cima para romper aquela LTB aqui, teve uma briga muito grande nesse ponto, que é esse candle amarelo, e ele faz o que? Ele vem perder a mínima dessa tentativa de jogar para cima. Quando ele perde a mínima dessa tentativa, a tendência é que ele venha nessa mínima anterior aqui, tá? Então eu tenho 200 pontos aqui para baixo? Tenho. Posso fazer essa venda? Posso, tá? Trabalhou, ficou de lado aqui, tá? O stop original lá em cima, stop original aqui em cima, tá? Onde que foi a nossa operação? Aqui embaixo, tá? Então chegou no nosso alvo, 200 pontos, eu sairia ou espremeria bem o stop para ficar bem curtinho. O mercado continua trabalhando de lado. Você vê que a gente ainda está em tendência de baixa, tá? Então, o maior erro, pessoal, é a gente ficar tentando comprar fundo e vender topo. Então, o mercado está caindo, você vai ficar tentando acertar esses trades aqui. Você vai tentar comprar esse candle, você vai tentar comprar esse candle, você vai tentar comprar esse aqui amarelo. Então, você vai tentar comprar vários candles, vai tentar comprar um laranja desse que reverter. Então tem que ser um momento que você tem uma acelerada muito grande e você tem um espaço muito grande. Porque isso significa que você acelerou muito, ele vai dar um repiquinho. Só que esse repiquinho, quando a gente tem uma queda de 1000 pontos, esse repiquezinho é 300, 400 pontos. 30, 40% é o suficiente para você fazer um trade e sair fora. Porque o mercado vai continuar caindo de novo. Então no começo, evita fazer esses trades. Procura esses trades, esse. Espera tocar na média de 50, espera o candle com rabinho, ou um candle colorido laranja. Tá ok, pessoal? Hoje eu não vou planilhar nada, porque eu não fiz trade nenhum do índice, porque eu estava gravando os vídeos do Bob Voma. Amanhã eu volto a fazer a planilha de novo, para a gente fazer o fechamento do mês. Até me atrapalhou um pouco, eu queria bater a meta do mês, ainda não consegui. Vamos ver, amanhã, na verdade, talvez eu não consiga operar também, porque tal dia tem evento lá no escritório, vai ter fotografia, tudo. Talvez eu fique o dia inteiro fora. Mas vou tentar gravar alguma coisa para vocês amanhã. Tá ok, pessoal? Valeu a todos. Obrigado pela atenção e até a próxima. Fui!